Ah, agora sim. Olá, vai começar aqui. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Olá, Viviane, seja bem-vinda aqui Letícia, no nosso grupo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. O pessoal aqui do... Ai, peraí, eu tô acertando aqui a câmera, se eu vou para cá, para cá. O pessoal aqui do grupo pediu muito para falar sobre esse assunto, e o primeiro nome que eu lembrei foi o seu, né? Ah, obrigada. Então... Agradeço pela confiança, pela parceria, a gente está sempre conversando, admiro muito o seu trabalho de formiguinha, trabalho sim, né? que demanda muita dedicação, realmente seu trabalho é admirável, Letícia, parabéns. Então, vamos lá, Vivi? Então, fala um pouco para a gente, a doutora Viviane, ela é advogada, fala um pouco sobre você para os nossos seguidores. Sou advogada, formada em 98, aí há 21 anos na batalha, e no meu mestrado eu estudei sobre capacidade civil, que encerrei o mestrado em 2016, e eu escrevi sobre capacidade civil e estatuto. Bem na época que eu estava no mestrado, saiu a lei, e como todo mundo, eu também tinha pessoas com deficiência na minha família, e é um tema que sempre me chamou muita atenção. E aí eu resolvi escrever sobre o tema, porque é um tema polêmico, um tema que demanda bastante estudo também das legislações estrangeiras, etc. E lancei um livro sobre isso, e agora no doutorado estou estudando sobre tomada de decisão apoiada como uma continuação do tema, né? Eu acho que a questão de capacidade civil é fundamental para que a gente entenda que as pessoas com deficiência têm direitos de ter direitos, têm direito de ter direitos. Sim. Contrair direitos e obrigações e atuar na vida civil. Então, acho que é esse ponto que eu e a Letícia, a gente sempre conversou, e eu acho que as primeiras pessoas a saberem disso são as pessoas com deficiência. Então, por isso que eu acredito que a Letícia tenha me chamado, por isso que ela faz as lives. E as famílias também, né? As famílias, porque não, eu acho que eu sou advogada, a gente está aí trabalhando, mas eu acho que você não pode depender do advogado para conhecer a lei. Você tem que conhecer, todos têm que conhecer, né? Ninguém pode até alegar desconhecimento de lei. Então, a gente tem que conhecer os direitos, as leis, para você poder lutar pelos seus direitos no dia a dia, diante das circunstâncias que vão se apresentando, né? Sim. Então, fala para a gente um pouquinho o que é essa capacidade civil. Gente, só lembrando que o tema aqui é capacidade civil e curatela. Não falaremos sobre outros assuntos, como eu já disse anteriormente, ok? Fale para a gente um pouquinho sobre o que é a capacidade civil. Eu nem tenho condições de falar sobre outro tema, e a Letícia é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu não teria condições de falar, porque é muita coisa para acompanhar, não tenho acompanhado tanto assim. A capacidade civil, a capacidade jurídica, ela é dada à pessoa que nasce com vida. Todo mundo que nasce com vida tem a personalidade, que é um conceito jurídico, e tem a capacidade, que é o direito de ter direitos. Então, todo mundo tem capacidade de direito, capacidade jurídica de direito. Só que o ordenamento sempre limitou a atuação de algumas pessoas. Então, quem a lei limitava não podia atuar diretamente na vida civil. Então, a gente vê que a lei outorga a capacidade civil a todas as pessoas, mas a capacidade de agir no dia a dia ela é limitada. Por quê? Porque a lei espera que as pessoas tenham certa experiência de vida para atuar no dia a dia. Então, por exemplo, a lei espera que a gente tenha ciência do que a gente está fazendo quando a gente contrata alguma coisa, porque tipo, a gente vai ter que se responsabilizar, vai ter que pagar. Então, por isso que a gente fala que a capacidade de agir, a capacidade jurídica é de ter direitos de ter direitos. Todo mundo tem direitos de ter direitos. Mesmo um menor, ele tem direitos de ter direitos, tem direito à educação, mas ele não vai lá, ele não faz a matrícula dele na escola. O representante legal dele vai lá na escola, faz a matrícula na escola. É um direito o pai, a mãe, o responsável, pai, a mãe, né? O responsável. Então, quando a gente fala em capacidade, é o direito de ter direitos. O problema é que, ao longo da vida, como a lei sempre determinou no artigo 3º e 4º do Código Civil lá, que menores não podiam agir diretamente, mas ela também incluía ali pessoas com deficiência.
E quando ela falava de deficiência, era um conceito geral, que abrangia as menores deficiências e as grandes. Sim, inclusive na lei civil, eles citam muito deficiência mental para correlacionar as pessoas com deficiência, né? E esse é um termo meio que caiu em desuso para quem opera com o direito da pessoa com deficiência, né? Exatamente. Eu até cometi um erro de colocar no meu livro de deficiência mental. Não que ela não exista, mas também a gente está querendo falar de deficiência intelectual, né? Então, a questão é, quando a lei falava em deficiência, todo mundo que estava naquele hall, então, estava no mesmo hall dos menores de 16 anos. Então, menores de 16 anos, pessoas com deficiência, elas estavam naquele hall que não podiam atuar na vida civil. Então, não adiantava a pessoa ter 18 anos, 20 anos, 40 anos, se ela tivesse uma deficiência, ela ia ter necessidade de ter um curador, e ela ia ser interditada, ia sair uma decisão de 2 linhas, com o maior respeito eu falo isso ao judiciário, mas ia sair uma decisão assim, essa pessoa está interditada para todos os atos da vida civil. Então, não tinha nenhum ato que ela ia poder praticar diretamente. Ou seja, ao longo do tempo, ao longo da história, todas essas pessoas, por causa da legislação também, ficaram afastadas. As famílias deixavam as pessoas com deficiência em casa, as famílias também tinham dificuldade, tinham vergonha, porque tinham pessoa com deficiência. Graças a Deus que mudou muita coisa, muito esse paradigma. O paradigma agora está mudando, exatamente. Você parte do pressuposto, então, assim, a gente sabe que pessoas com deficiência mais graves, doenças mentais, elas não têm condições, às vezes, de firmar um grande contrato. Mas o problema era que as pequenas deficiências, um grau de autismo baixo, um síndrome de Down e tal, era equivalente a uma doença mental grave, então tratava todo mundo no mesmo pacote. Era o regime de tudo ou nada e era o nada. Sem uma avaliação, porque agora mudou a forma, né, de acordo com a LBI, que a forma de avaliação da deficiência é uma avaliação agora biopsicossocial, né? Não é mais como era feita. Sim, então é analisado muitos fatores para que determine o grau de deficiência dessa pessoa, né? Então, por exemplo, dizem que, não sei se é verdade, mas dizem que o Messi, o jogador de futebol, tem uma deficiência. Ele seria considerado, por uma visão biopsicossocial, um deficiente? Talvez não. Por quê? A gente vê ele superar, a gente vê que ele enfrenta barreiras, talvez não enfrente, ele joga bola, constitui família, ganha o salário dele, trabalha. Então, pelo fato de não ter barreiras a enfrentar, ele não deve ser considerado uma pessoa com deficiência. Então, esse modelo biopsicossocial é isso, você analisar a deficiência ela é uma situação da pessoa, mas a gente tem que, para analisar a deficiência, tem que ver se ela tem que enfrentar barreiras no dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue escrever, uma pessoa que tem uma dificuldade de aprendizado, são barreiras arquitetônicas também das pessoas com deficiência física. Então, tem que analisar, além da questão pessoal, se existe alguma barreira. Essa é a visão nova trazida pela LBI. Não adianta eu falar que eu tenho um dedo a menos e falar que eu tenho uma deficiência para fins de ter uma vaga na garagem. Então, as pessoas têm que ter bom senso aí no que elas falam em termos de deficiência. Sim, ok. Quais os tipos de capacidade civil? A gente tem a capacidade de direito, que é essa capacidade otorgada a todas as pessoas. Todo mundo que nasce tem direito de ter direitos. Por que a gente está falando isso? Porque antes escravos não tinham direitos. Antigamente, a lei previa que pessoas que nasciam com deficiência podiam ser mortas pelos pais. Então, a gente vê aí que, ao longo do tempo, as pessoas com deficiência não eram consideradas pessoas. É o que a gente vê. E tem a capacidade de agir, capacidade de agir, que é justamente isso, você conseguir atuar diretamente nos atos da vida civil. Então, uma pessoa atingida a maioridade, 18 anos, ela tem capacidade plena. Ela vai lá, faz a matrícula na faculdade, contrata, pode vender, comprar e atuar. As pessoas têm incapacidade relativa, que hoje são as pessoas entre 16 sempre foi 16, 18 anos, e hoje se enquadra nesse ponto as pessoas que têm dificuldade de expressar a sua vontade. E tem a incapacidade absoluta, que hoje são só os menores de 16 anos. Então, quem precisa de representante, curador, é só aquele
até 16 anos. 16 anos, 18 anos também precisa de curador, mas é com, em vez de ser representação, assistência, a gente vai entrar nos termos tema aqui, mas é mais ou menos assim, a pessoa que tem entre 16 e 18 anos e a pessoa que consegue exprimir, que tem dificuldade em expressar sua vontade, ela precisa de um assistente, ela não precisa de um representante, ela precisa de uma pessoa que auxilie, digamos, ratifique, fale, é isso mesmo que ela quer, não é um apoio, mas é quase isso. É uma pessoa que vai fazer a ponte daquilo que a pessoa com deficiência quer com o que ela precisa perante a sociedade, mas a decisão vai ser da pessoa com deficiência. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Antes a gente tinha a representação, que era uma substituição da vontade. Hoje a gente tem a curatela com assistência, que prevalece a vontade da pessoa com deficiência, e indo um pouco mais à frente, tem a tomada de decisão apoiada, que é um novo instituto, que não foi inaugurado aí pela LBI, que também prevalece a opinião das pessoas com deficiência. Porque cada um tem seu modo de pensar, cada um tem seu modo de agir, é uma presunção eu achar que o meu modo de entender a vida é melhor que o seu, ou vice-versa. Então, é justamente para a pessoa poder desenvolver a sua personalidade, para a pessoa poder ser quem ela é no mundo. Então, a gente dá essa oportunidade, a lei deu essa oportunidade, finalmente, depois de tanto tempo, da pessoa exercer a sua personalidade e ter capacidade. Então, para você, a LBI, qual foi a grande vantagem de ela ter sido publicada, a Lei Brasileira de Inclusão, no tocante da capacidade civil? A gente sabe que problemas sempre vão ocorrer, né? Algum outro problema, quando a gente trabalha nos extremos também. Mas o principal, e isso eu estou falando porque eu também faço algumas críticas na LBI, eu não posso deixar de falar. Mas o principal ponto é reconhecer a pessoa com deficiência como capaz, como que ela tem a possibilidade de atuar na vida civil e trabalhar, e ser quem ela é, e estudar numa escola normal. Poder decidir aquilo que ela quer. Sobre a vida que ela quer. Inclusive, tem várias campanhas. Inclusive, tem várias campanhas que, inclusive, acho que foi a campanha da Federação Down esse ano, nada de nós, que a frase era eu decido, não era? Nada de nós sem nós, eu decido, porque assim, as pessoas elas sempre estiveram à margem da sociedade, é como eu estava falando para você. Imagina, eu nasci em 76, mas um pouquinho antes, eu estudei pelo Código Civil de 16, que falava que as pessoas eram loucos de todo gênero. Então, tinha preconceito. Tinha esse preconceito que estava na lei. Então, eu estudei pelo de 16 também. Então, a gente falava de loucos de todo gênero. Então, quem ia querer ter um louco em casa? Uma pessoa que... Então, as pessoas com deficiência sempre sofreram muito preconceito, carregavam estigmas. Quem ia falar... E todo mundo tem alguma situação de deficiência em casa, mas quem ia falar, eu tenho uma pessoa que é interditada em casa? Ninguém falava. Estigma, era um estigma você ter uma pessoa interditada. Agora, as pessoas estão na sociedade. Hoje nós estamos vendo jovens em universidades, jovens empreendedores, e cada conquista deles é uma vitória, né? É muito legal vê-los construindo cada vez mais o seu espaço. E eles estão lutando e eles estão conseguindo. Antes, tem uma estatística do movimento Down que eu acho muito legal, sempre atualizada, de quantas pessoas chegaram à universidade. Eu acho isso muito positivo, porque essas pessoas estão decidindo. Inclusive, teve um casal que pôde casar, né, um tempo atrás. Isso, Eu achei bem interessante, porque pessoas com deficiência intelectual não era permitido o casamento. Agora, para que eles pudessem casar, houve a necessidade de uma intervenção judicial. Você explica um pouquinho para a gente isso? Então, eu vou explicar. É um pouquinho jurídico, ainda vou tentar não entrar nesse assunto. Mas, assim, tem algumas leis que ela tem aplicabilidade imediata. Então, se eu falo que o céu é azul a partir desse momento, independe da opinião de ninguém. Então, se eu falo, pessoas com deficiência têm capacidade...
teoricamente, essa lei é uma lei de Estado, que a gente chama em direito, e as leis de Estado têm aplicabilidade imediata, então, com efeitos retroativos. Então, mesmo as pessoas que estavam interditadas, teoricamente, o Ministério Público ou as famílias tinham que proceder a um levantamento de todas as interdições e ver se realmente essas pessoas precisavam ou não serem interditadas, digamos, ou ter uma curatela. O que aconteceu? Essas pessoas souberam que é uma lei de aplicabilidade imediata, mas elas estavam lá interditadas, tinha lá no registro civil interditado, tal. Daí elas têm, como é uma lei de aplicabilidade imediata, que também tem efeitos para o passado, elas falaram assim, se a lei está falando que o céu é azul, se a lei está falando que eu tenho capacidade, eu vou levantar a minha interdição, que significa tirar essa restrição. Vou tirar essa restrição e quero autorização para tirar a restrição, tem que ser pelo juiz, para eu poder me casar. Daí eles levantaram a interdição e puderam se casar. Porque eles conseguiram comprovar que tinham condições de fazer isso, que o jovem já trabalhava, a moça trabalhava, eles tinham condições de viverem com o esforço deles, com tudo que eles produzirem, né? Exatamente. Okay. Então, todo mundo que, em tese, foi interditado poderia fazer esse procedimento também. Não só para casar, ou simplesmente para não ter essa restrição. É uma questão polêmica. Agora, a grande dúvida do nosso grupo. O que é essa tal de curatela que todo mundo fala que eu preciso ir atrás para o meu filho? Inclusive, aqui tá as perguntas. Eu não sei se você consegue ver as perguntas, não, né? Não consigo, não. Aqui está um burburinho. Vamos explicar para o nosso pessoal aqui o que é a curatela, por favor. A curatela é um instituto, é um produto jurídico que significa que a pessoa é uma forma, que antigamente, que quando a pessoa completa 18 anos, teoricamente, ela não tem mais representação. Ela iria ser livre para agir totalmente na vida civil. Só que algumas pessoas, elas demandam cuidados. Então, existe a curatela, que é da figura do curador, e por meio do qual o juiz nomeia um curador, uma pessoa para tomar conta dela, antigamente era representar, mas agora é só assistência, para ajudar essa pessoa nos atos da vida civil. Então, é como se fosse um pai e mãe mas não é bem isso, mas é como se fosse um auxiliar, uma pessoa que tem a função de cuidar. Então, por exemplo, se eu tenho... vezes é o pai e mãe. A maioria das vezes é pai e mãe. Então, por exemplo, se eu tivesse um filho, ele fizesse 18 anos, até 18 anos eu sou representante legal. Bom, sou representante legal dele, ninguém mexe, eu assino e tal. Ele pode assinar, mas eu assino junto, acabou. Com 16 anos ele pode assinar, eu assino junto, mas eu tenho que estar lá atuando em todos os atos. Quando ele faz 18 anos, teoricamente está livre para ele contrair então ele vai lá, pode vender, comprar, vender a casa, comprar a casa, etc e tal. Fazer dívida, contrair dívida, etc e tal. Só que tem pessoas que eventualmente têm alguma dificuldade intelectual que precisem mesmo, depois dos 18 anos, de um auxílio. Então, o juiz vai determinar, essa pessoa vai passar por um processo de curatela, que a gente chamava de interdição, teoricamente não é mais para chamar, mas pode chamar ainda. Passa por um processo de curatela e o juiz depois ele nomeia um curador provisório, que eu vi até uma pergunta hoje de manhã, por que eu tenho tanta burocracia, que se eu sou mãe e eu ainda sou curadora provisória? Porque a lei que é assim, porque teoricamente poderia ser outra pessoa. Então, mas a mãe naturalmente vai seguir essa ordem, naturalmente então, a mãe vai ser... Só para explicar para o nosso público aqui de uma forma mais simples. Meu filho tem deficiência, tá? Até 18 anos eu represento ele para tudo, faço tudo por ele. Ele fez 18 anos. Eu preciso entrar com processo para representá-lo para tudo que ele precisar de curatela. Inclusive, uma grande maioria dos questionamentos é se isso valeria para o BPC, se há necessidade... Então, até um grupo, a gente está fazendo, eu faço parte de alguns grupos de estudo, até na Secretaria do Estado e tal, teoricamente a curatela não é obrigatória. Pro BPC, então vamos deixar bem claro. Nada, então, nenhuma...
Não tem nenhuma exigência para que seu filho receba, para a pessoa com deficiência, seu filho receba o BPC, a necessidade da curatela. A curatela vai ser necessário assim, por exemplo, ele herdou um bem de alguém, ele precisa administrar algum dinheiro que ele recebeu de herança, ou alguma coisa uma pensão também, né? Pensão entra nisso. Então, mas teoricamente, se a gente for assim, na letra da lei mesmo, ela não seria obrigatória. Eu tive um caso no escritório que a pessoa, que ele era interditado e, bom, ele não recebia a pensão do pai que tinha falecido. E o juiz mandou pagar, porque ele tem 30 anos, mas ele tem pensão por morte, né? Pensão por morte. Então, é uma questão aí que as pessoas com deficiência, as famílias, vão ter que começar a trabalhar nisso também. Porque, embora a gente recomende que tenha a curatela, em tese, ela não é obrigatória, ela é necessária em alguns casos. Então, resumindo, o INSS não pode exigir curatela e o LOAS, né? Não sei qual é. O BPC também não é exigido. Então, as mãezinhas, os paizinhos que estão aqui conosco, estão assistindo isso, meu filho recebe o BPC, ele fez 18 anos. Preciso entrar com o processo de curatela? Não. Se quiser entrar, pode entrar. Mas se não quiser entrar, não é necessário. Sim. Talvez ela tenha mais dificuldade para comprovar que a pessoa é deficiente, porque daí vai ter um laudo, provavelmente vai ter uma visita, vai ter uma fiscalização, etc. e tal. Mas não precisa, não é obrigatório. Ok, o pessoal perguntou se vai ser gravado, então a gente vai tentar gravar, mas como é uma experiência nova esse aplicativo que o Facebook nos ensinou, é bem legal e dá para fazer um monte de coisa, mas eu tô com medo de mexer e derrubar a gente. Não derruba, Letícia! Não, eu tô com medo, então eu não tô fazendo. Dá para pôr o título, dá para fazer uma série de coisas, mas eu tô com receio de mexer e dar algum problema, ok? Tá. A gente teve muita pergunta, eu nem imaginava que... Olha, vou ser sincera, que o pessoal tivesse tanto interesse no assunto. Nós estamos mantendo 50 pessoas online o tempo todo, e é bem positivo isso. De um assunto que eu acho que no momento que a gente está passando, eu acho que é uma coisa bem positiva. Aqui, sabe, tem uma dúvida. Mas eu queria dizer que quando a gente falar de capacidade, é importante as famílias, saberem que as pessoas com deficiência, elas são iguais a quaisquer outras pessoas, entendeu? Então, ela tem direito a estudo, ela tem direito a trabalhar, ela não pode sofrer preconceito se não é crime. Então, tudo que você faz, o seu filho deficiente, a sua filha pode fazer. Eu acho que é esse pressuposto que as pessoas precisam entender. É lógico que ela vai ter vulnerabilidade financeira e, por isso, ela tem o benefício. Porque a gente sabe que as pessoas com deficiência, às vezes, têm TO, tem fisioterapia, tem uma série de coisas, tem uma vulnerabilidade maior. Mas o importante é a gente saber que, em tese, a lei fala para as pessoas vão atuar na vida civil. Divirtam-se, cultura, educação, transporte, tudo isso. Uma da dúvida, você já explicou, mas vamos detalhar para o pessoal poder entender, assim, no caso prático da vida deles, tá? Qual a necessidade de fazer a curatela? A necessidade é para que a pessoa... Bom, eu não vou entrar no contexto de necessidade para obter o benefício, essas coisas, não. Teoricamente, a gente pode falar obrigatório. Mas de forma simples nem sempre uma pessoa com deficiência ela vai ter condições de avaliar muito bem os riscos de determinado negócio, né? Então, por exemplo, se eu tiver um filho de 19 anos que queira contrair um financiamento, ele tem condições para assumir essa responsabilidade? Comprar uma moto, um carro, dependendo. Um financiamento, 60, e a gente sabe que os bancos vão dar, né? 60 parcelas de R$1.000. Tem condições de comprar um carro nesse valor? Talvez não tenha. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí depende, a família vai ter que avaliar no primeiro lugar. Porque não basta ela ter condições, ela vai ter que arcar com aquela obrigação. Sim. Porque senão, se ela não pagar, o nome dela vai para o Serasa, vai para os órgãos de proteção ao crédito. Então, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que ela vai ter que trabalhar e pagar aquela dívida, nem sempre ela tem. Então, a curatela é para isso, para atos patrimoniais, para determinados atos tenha um controle, a família tenha uma forma de controle
para a proteção da própria pessoa, porque se a pessoa contrair um financiamento de 60 parcelas de R$1.000, se ela não pagar, quem vai para o Serasa é ela. Quem vai ficar sem crédito é ela. Quem pode ter penhorado alguma coisa, ela pode ter um patrimônio, pode ter penhorado é ela. Então, a curatela é importante para ter esse controle, a família tem esse controle. Antes o controle era geral, era tudo ou nada, fica aí quietinho, não faz nada, que eu faço tudo para você. Ele não podia ter opinião agora. Não podia ter opinião, não podia estudar. Tem uma seguidora aqui, uma pessoa aqui, é que não aparece o nome das pessoas nesse aplicativo, falando, meu filho tem um retardo leve, entende muita coisa, mas no curatela o juiz colocou retardo grave. Tem alguma diferença essa classificação, se é condicionado retardo leve ou retardo grave? O juiz, na minha opinião, ele não tem, o juiz não dá, o laudo quem faz é o IMESC, né? Então o juiz acaba aceitando o laudo que o IMESC faz. Mas não cabe ao juiz falar exatamente que tipo de grau. O juiz tem que... o papel do juiz é que atos essa pessoa pode ou não praticar sozinha. Então, na verdade, ele vai falar o que ele não pode. Então, ele não pode contrair financiamento, ele não pode vender a sua casa. Mas é um padrão, normalmente, que o juiz determina ou ele avalia o grau da pessoa? Normalmente é um padrão, não é? Teoricamente, o juiz teria que avaliar caso a caso, né? Tem até entrevista com o juiz faz essa avaliação pessoal, ele tem aí uma equipe multidisciplinar, que também é médica, e também tem psicólogo, etc. e tal. Agora, a questão não sabemos se em todas as comarcas do país a gente vai ter uma equipe multidisciplinar para auxiliar o juiz. Se só atinge todos os fóruns, né? Então, a gente não sabe vai ser desse Brasil. O Brasil é muito grande. Mas para respondendo essa pergunta, eu não me importaria muito, eu me atentaria ao resto da sentença do juiz, para que atos dessa pessoa, o filho dessa pessoa, ficou impedido de praticar sozinho. Isso que importa. Ok. E se ela tiver alguma dúvida, ela tem que recorrer. Fala, não, meu filho tem uma gravidade leve, eu recorro, eu quero fazer um outro laudo, aí vai tocando. Tá. Com quantos anos podemos fazer a curatela? Nós já comentamos isso, mas vamos dar uma reforçada, por favor. Com 18, né? A partir dos 18 anos, porque até 18 anos o pai é representante legal, não faz sentido você ter uma curatela, sendo que você já é representante. Ok, tem uma pessoa aqui, tem 2 filhos especiais com deficiência, né? É obrigatório fazer a curatela, um de 20 e outro de 19. A gente já comentou isso, mas já vamos só dar uma respondida para essa pessoa. Obrigatório não é, um 20 e 19, né? Mas eventualmente para você se proteger os seus filhos, mesmo deles eventualmente contraírem um empréstimo, uma coisa assim, seria bom fazer uma curatela parcial para determinados atos que ele precise de você, entendeu? Tá. Para deficiência física, é necessário curatela? Não, deficiência física nunca foi objeto de limitação. Foi no passado, mas ela não é. Hoje não, né? Não, mas se a pessoa tiver deficiência física e mental, daí no caso aí pode ser feito. Só um minutinho que travou aqui. Ixi, peraí. Vivi, travou aqui. Só um minutinho. Oi, deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha. Então, uma pessoa com deficiência física, numa cadeira de rodas, se ela não tiver deficiência intelectual, mental, ela não tem nenhum limite não precisa controlá-la. Ela sabe o que ela está fazendo, os compromissos que ela está assumindo. Ok, aqui perguntaram o que é curatela, a gente já falou no princípio do vídeo, e a pessoa aqui está perguntando que ela tem uma filha com síndrome de Down de 12 anos. Essa pessoa pode ficar tranquila que, por enquanto, ela não tem que se preocupar com isso, não é mesmo? Não tem que se preocupar, porque a mãe é representante legal. Então, a mãe assina por essa filha em todos os atos que precisa. Até os 18 anos. A partir dos 16, ela até já pode assinar, mas a mãe, ela assina junto. Então, também a mãe tem um controle. A partir dos 18, aí tem que pensar se realmente é o caso ou não de entrar com uma curatela. Então, tem aqui outra pergunta, o Renan, que deve ser o filho ou filha dela, ou o filho dele ou dela, vai fazer 18 anos agora em agosto. Eu estava olhando com um advogado para fazer a curatela, mas está tudo fechado. Só uma orientação, esse processo da curatela pode ser feito com um advogado
e pode ser feito com quem mais? Com defensores públicos. Porque a maioria das pessoas não tem, às vezes, condições de pagar um advogado. Eu não lembro qual é o limite agora, 2 salários mínimos e tal, eu não lembro, mas eu posso ver depois mandar para vocês. Mas a maioria das pessoas que estão aqui, a maioria das pessoas estão inscritas no cadastro único. Elas podem procurar a defensoria pública, podem procurar a defensoria pública e fazer via defensoria pública. E os fóruns não estão fechados, os fóruns estão fechados fisicamente, mas o processo eletrônico, você pode entrar já, e a defensoria também está funcionando, pode entrar e pedir uma liminar. Você pode, eu não sei como é que funciona, aqui em São Paulo as coisas funcionam numa dinâmica diferente, mas então a gente não pode usar São Paulo muito como padrão para dar uma informação brasileira. Desculpa, não me atentei ainda. Não, a gente tem que... Mas os prazos estão suspensos, os prazos realmente estão suspensos, o CNJ suspendeu no Brasil inteiro, mas está funcionando. A justiça está funcionando. Está funcionando remotamente, inclusive a defensoria. Você pode mandar um e-mail pedindo as informações, eles vão te pedir a documentação e dá para fazer todo esse trâmite por e-mail. Pelo menos em São Paulo nós estamos sabendo que está funcionando assim. E eles estão trabalhando. Está todo mundo aí na... Ok. E quanto tempo, doutora, demora, em média, para você obter essa curatela? E você tinha comentado que ela podia ser, ela vem de forma temporária, depois vira definitiva. Como é que funciona esse processo? Quando você entra com pedido de curatela, você já tem que anexar um laudo e mostrar que essa pessoa precisa mesmo de um auxílio para determinados atos. Então, no ato, na hora que você entra com a ação, na hora o juiz já vai olhar e já vai nomear um curador provisório, que é a pessoa que provisoriamente vai ficar responsável. Daí ele vai fazer a perícia, vai fazer entrevista com o curatelado, vai passar por um laudo técnico do IMESC e tal, equipe multidisciplinar, daí vai sair a sentença, porque o juiz vai analisar as peculiaridades da pessoa, então não vai ser como era antes, interditado, todos os dados da vida civil. Ele vai analisar cada coisa da pessoa, como ela vive, como ela age em sociedade, com qual grau de dependência que ela tem. As barreiras que ela enfrenta, e daí vai sair uma sentença completinha, falando, olha, essa pessoa no meio X, provavelmente os pais, né, normalmente são os pais, como curador definitivo, e essa pessoa, esse X, ele tem que ser responsável para isso, aquilo. Isso aqui a pessoa tem que assinar junto, tem que ir em conjunto. Mais ou menos isso. Okay, as decisões de curatela, o tempo depende muito do fórum, da comarca. Teoricamente, não é um procedimento muito longo, digo, mais de ano, mas é um tempo... a decisão ela tem efeito retroativo, né? Então ela já vale desde sempre. Mas depende muito da comarca, do fórum, da cidade. Então, aqui tem uma situação que talvez eu não sabia disso, né? Peraí, que daí o pessoal está perguntando outras coisas, eu estou me perdendo aqui, porque eles confundem as lives, que eu fiz muita live. É muita live. É muita live sobre outro assunto, né? E o que é curatela, a gente já explicou isso, não dá para ver o nome da pessoa. Volta um pouquinho no vídeo, que a gente já explicou isso, por gentileza. Aqui. Eu sou curadora da minha filha. Caso eu morra, como é que fica isso? Aí tem uma questão de... Ela pode... Isso é uma questão bastante difícil, às vezes. Ela pode fazer um testamento, deixar uma diretiva antecipada de vontade, nomeando alguém para ser curador dela, da filha. Ou vai seguir uma ordem natural, aí não sei se ela tem irmãos mais velhos, terceiro tio, mas é uma disposição que a mãe pode tomar. Aí ela vai ter que fazer um testamento, talvez. Eu tenho um filho especial, eu sou curadora dele. Para me precaver, para que se aconteça alguma coisa comigo, quem vai cuidar do meu filho, para eu ter certeza que ele vai ser cuidado corretamente, que ele vai ser bem cuidado, eu posso fazer um documento, um testamento, indicando quem será a pessoa que ficará responsável por ele. Seria isso? Uma diretiva antecipada de vontade, um testamento vital. E isso acontece não só com pessoas com deficiência, mas às vezes, por exemplo, uma mãe e essa criança não tem pai.
E essa mãe tem crianças pequenas, ela tem medo de falecer, isso acontece muito. Então, por exemplo, tem 2 tios, um tio que tem mais contato com a família, um tio que tem menos, para evitar qualquer tipo de problema depois, A família costuma se fazer um instrumento, disputar a herança, às vezes a gente sabe que tem uma questão patrimonial também envolvida ou não, ou simplesmente para receber a pensão, sei lá, ou simplesmente para ter alguma discussão, para evitar a discussão, você tem mecanismos jurídicos para isso, ela pode nomear alguém, desde já, para ser a curadora do tutor. Tá. Aqui tem uma pessoa perguntando, quais os documentos necessários para se fazer uma curatela? Então, você precisa contatar ou a defensoria ou um advogado e precisa ter um laudo médico. Eles vão relacionar os documentos pessoais. Mas o documento principal seria um laudo médico. Um laudo médico com o CID, ou que tipo de deficiência essa pessoa tem, porque daí eles vão poder analisar as barreiras que essa pessoa sofre no dia a dia. E, inclusive, tem algumas pessoas que estão assistindo que falaram para nós que há bastante casos que o INSS exige essa curatela. Eu sei, mas saiu uma nota técnica há pouco tempo. Eu faço parte lá de um grupo de estudo do Jô Clemente, do Instituto Jô Clemente, que era o antiga PAI, e a gente está querendo, e o pessoal, a nota técnica saiu para justamente o INSS parar de exigir a curatela para fins de benefício. Porque não é, a lei não existe mais. Sim. Mas é uma questão polêmica. Ainda vão exigir. Uma questão polêmica pode exigir. Mas vai mudar, é uma coisa que com o tempo vai mudar. A tendência é mudar e não seja exigido, mas se exigir, você vai ter que ir atrás. Eu sugiro que vá. Tá. Pode demorar um pouco. Olha isso, já vi, mais uma pessoa, já vi várias pessoas falando que o INSS pedem a curatela, conheço as pessoas que bloquearam o benefício por falta dessa curatela. Aí tem que recorrer administrativamente, não pode acontecer isso. Tem que pegar na defensoria e ir para cima do INSS, não dá para deixar. E agora estão falando aqui também da farmácia popular, e que para comprar fralda na farmácia popular eles estão exigindo a curatela. Para comprar ainda. Não é exigido, não deveria, né? Se não é para o mais, não é para o menos. Não é exigido para você receber um benefício, tão pouco para comprar algo na farmácia. Uma fralda com preço popular, com preço com desconto. Ainda você vai pagar, você vai gastar do seu próprio bolso. Né? Pois já tem uma vulnerabilidade financeira, né? As pessoas já têm essas dificuldades. Não, a maioria das pessoas que tem filho com deficiência, o gasto é muito alto. É muito alto. E, às vezes, elas se empenham exaustivamente para oferecer o melhor para os filhos, para ter que passar por um monte de situação que seria desnecessária. Exatamente. Aqui. Cruel, chega a ser cruel esse tipo de pedido. Aqui, meu filho tem 20 anos, recebe BPC, tem deficiência intelectual, depende de mim até para a higiene básica, porém o governo entende por ele ser maior, é responsável pela unidade familiar. Pergunto, ele é apto para requerer a curatela? Ela tem que entrar... então, esse é um caso de entrar com a curatela, né? Desculpa, eu não entendi bem. Ele depende dela para tudo, tem uma deficiência intelectual. Depende dela para tudo, mas o governo entende por ele ser maior, ele é responsável pela unidade familiar. Cada aquilo que a gente estava falando. É aquilo que a gente estava falando. A lei presume que aos 18 anos a pessoa adquiriu a maioridade e até como ela tem responsabilidade penal, ela tem o direito de agir sozinha nos atos da vida civil. Por isso que, apesar dos pesares, apesar da curatela não ser obrigatória e tal, a gente sugere que a pessoa entre. Porque daí, por exemplo, vai evitar essa dor de cabeça para essa pessoa, né? Vai evitar. Eu não quero aqui eu quero ainda reiterar que não é obrigatória, né, Letícia? Sim. A gente tem desde o começo a gente deixou claro que não é obrigatório, porém algumas pessoas estão recebendo essa exigência do INSS até para receber benefício, mas não é obrigatório. Mas eventualmente, se acontecer de vocês, é só procurar, se você não tiver condições de contratar um advogado, você procura a Defensoria Pública, que vai fazer todo esse processo para você gratuitamente. Exatamente.
o que a gente falou de defensoria pública, às vezes as pessoas não têm a ciência que a defensoria pública faz esse trabalho gratuitamente. A defensoria pública é gratuitamente, é um ótimo trabalho, um trabalho muito bem executado, conheço muitos defensores, é uma instituição muito forte e um trabalho magnífico que eles realizam. Procurem a defensoria dessa cidade e para procuração de direitos. Aqui estão perguntando uma coisa, mas não é o foco, né? Como é que eu faço para conseguir o tratamento de plano médico em casa? Isso seria uma outra dúvida para outro assunto. Manda uma mensagem para nós deixamos anotado quando a gente tiver outra live que for abordar esse assunto, a gente trata disso, tá bom? Tá bom. Se a pessoa tiver plano de saúde, o plano de saúde é obrigado, mas o SUS também é obrigado a fornecer. Mas aí, para a gente não prolongar em outro assunto, né? Senão a gente deixa anotada essa dúvida para quando surgir uma nova oportunidade, né? Aqui a pessoa está complementando que falou que onde ela comprava fralda para a filha, como a filha dela era maior de idade, ela teria que apresentar a curatela. Ela perguntou, não sei se é regional, foi em algum outro lugar, que acredito que não seja São Paulo. Eu não tenho, não sabia disso. Gente, a gente que acompanha aqui o grupo, a gente vê que existe uma lei para cada estado, cada cidade. Daí a gente tenta fazer o quê? Ensinar não, informar. Não, mas informar, ensinar. A gente tem esse papel, né? Existe uma lei padrão e que algumas orientações, algumas coisas que estão sendo informadas para elas, não necessariamente é aquilo que está na lei. Então, a gente mostra a lei para que essas pessoas consigam falar, olha, você está me cobrando isso, mas você não tem que exigir isso, entendeu? A gente passa a orientação para que as pessoas consigam ter os seus direitos garantidos. A gente, igual eu sempre falo, eu dou a ferramenta para você ir atrás, né? Eu não posso falar assim, eu vou pegar seu processo, isso não vou fazer isso. Nós damos o instrumento para que você saiba o que é o seu direito e como que você pode procurá-lo na sua cidade com as condições que você tem. Ninguém melhor do que a própria pessoa para buscar os seus direitos, né? Porque as violações estão no dia a dia. Porque as violações muitas vezes estão no dia a dia. Não deixam entrar no banco, você tem cadeira de rodas, não deixam, não deixa estudar, não deixa entrar no transporte. Nega o professor de apoio, uma série de coisas que nós estamos trazendo novos assuntos para que as pessoas saibam que existam seus direitos. E tentar passar um pouco de orientação para que, assim, peraí, não consegui isso, como é que eu faço? Eu vou aqui, entendeu? Por exemplo, aqui, eu preciso da curatela, estão me exigindo a curatela. É obrigatório a curatela? Não, estou precisando da curatela, como eu faço? Procura a defensoria pública. É gratuito? É gratuito. Quanto tempo demora mais ou menos um processo de curatela? Então, como eu falei, depende muito só para eles serem... um ano, teoricamente, não era para ser mais do que um ano. Sim, mas só para ter uma noção, porque aí fala assim, demora um ano, mas a gente está considerando São Paulo, talvez em outros estados demore. É um processo, mas a princípio, quando você pede a tutela, a curatela, você obtém uma curatela temporária até que você consiga a definitiva. E o procedimento de curatela, assim como qualquer outro processo que envolva pessoas com deficiência, eles têm prioridade legal. Então, por exemplo, por mais que o fórum esteja cheio de ação, os pedidos que envolvem pessoas com deficiência, eles vão na frente da fila. Existe teoricamente, não é para ser legal. A RBI prevê prioridade legal no trâmite do processo. Então, não adianta falar, aquele fórum é muito cheio, mas está muito cheio, mas o meu processo tem prioridade por se tratar e processo de pessoas com deficiência. Às vezes, por exemplo, passa isso por algum motivo e na hora de requerer isso, mas você a pessoa tem que requerer. O advogado... Então, você requereu a prioridade de julgamento, o nome disso é prioridade de julgamento. Você requereu a prioridade de julgamento? A maioria dos nossos colegas são super atentos, que atuam nessa área, são super atentos, mas pode acontecer que dê uma escorregada, então por isso que eu falo, é interessante a gente estar atento, não para você julgar seu advogado, longe disso, mas para você estar atento para aquele direito que você tem de prioridade de julgamento, né? Né? E tem mais uma aqui, sou Deise Oliveira, parabéns para vocês duas por explicar tudo sobre a curatela e tirar um tempo para nos ajudar. Deus abençoe vocês grandemente em tudo sempre.
Eu que disse que eu tenho a filha com síndrome de Down de 12 anos, que perguntei caso um dia fosse a curadora, caso morresse, como seria. Muito obrigada por tirar minhas dúvidas, pois sou mãe solteira e me preocupa muito por ser o caso de eu morrer um dia. Obrigada pelas suas palavras, e que bom que nós pudemos te ajudar, né? Eu acho que é uma missão nossa, né, Letícia? A gente estuda para passar o conhecimento para frente também. Eu acho que a gente tem que construir, todo mundo junto, uma sociedade melhor. A gente está criando uma rede, né, de pessoas que estudam sobre isso. Tem mais a doutora Carla, a doutora Michele, tem a Viviane. A gente meio que está se juntando, a cada articula daqui, o artigo daqui. A gente está tentando montar uma rede para troca de informações, para poder passar esse tipo de informações para vocês. Tem a doutora Tatiana também, Takeda. Tem um monte de gente que está produzindo conteúdo e a gente está antenado para o que está acontecendo, para sempre oferecer conteúdo de qualidade para vocês. Porque aqui vocês não vão ver ninguém gritando, aqui vocês não vão ver ninguém batendo na mesa, aqui vocês só vão ver pessoas interessadas em fazer com que a vida das pessoas com deficiência tenha mais qualidade e que seus direitos sejam respeitados, né? Eu vi agora eu cliquei em alguma coisa, consegui descobrir os comentários. Tem uma pergunta: qualquer juizado tem prioridade de julgamento? Qualquer ação você tem a prioridade na verdade, é uma prioridade legal, processamento com trâmite prioritário. Eu tenho uma ação até que envolve a questão de condomínio de pessoa com deficiência também. Sim, eu trabalhava com direito tributário uns anos atrás, as pessoas que estavam esperando para receber precatórios, inclusive essas coisas, tinha prioridade de julgamento. Então, essa premissa também é das pessoas com deficiência, mas nesse caso, por causa da LBI, não, já existia, né, antes, essa prioridade de julgamento para pessoas com deficiência e idosos. A prioridade existe, né? A prioridade é os idosos, e ela vai agora, ampliando e agora as pessoas com deficiência têm prioridade de julgamento. Inclusive, até uma orientação, se você tem algum processo, você está guardando alguma coisa, fica atento se seu processo está com prioridade de julgamento, o processo judicial, né? É que as pessoas, estou até me preparando para perguntar, mas eu tenho um processo no ISS requerendo o BPC ou alguma coisa do meu filho, eu peço a prioridade, então, você pode até pedir. Vai ser todo mundo, aí todo mundo vai complicado, entendeu? Mas você pode, né? Você pode informar. Porque como o benefício é destinado às pessoas com deficiência e aos idosos, essas duas qualidades, idosos e pessoas com deficiência, têm prioridade. Então, a prioridade é de todo mundo. Então, quando a prioridade não tem as pessoas falam, mas o idoso vai passar. Tem só uma outra normativa se a pessoa tem mais de 80 anos, mas daí não é o caso. Uma hiperprioridade, né? Só é nesse caso, mas idosos e pessoas com deficiência estão no mesmo plano. Então, no INSS fica complicado, né? Mas nos outros processos, você pode pedir no processo de curatela, no processo... Qualquer outro processo. Que você precisar. Qualquer outro, indenização. Viviane, sempre bom ter você aqui conosco. Obrigada, Letícia. Estava ansiosa. A Viviane que me encorajou a falar na frente das câmeras, o pessoal sabe que eu não é muito... Uma live não é escritório. Não é muito meu perfil, né? Mas imagina, depois a gente vai criando, vai desenvolvendo as habilidades. É verdade, a gente vai desenvolvendo as habilidades, mas foi culpa dela que eu tô falando aqui com vocês, porque eu não falava na frente da câmera por nada nesse livro. Imagina, ela falava só para o público em geral, ela falava só no teatro. Se eu descobrisse uma câmera, já travava, né? Imagina, eu acho que é fundamental o seu trabalho que vocês estão fazendo, principalmente agora do benefício, dos auxílios, né? Eu acho que é fundamental essa troca de informações e essa doação que você tem com... Uma última perguntinha aqui. Por favor, nesse processo de curatela, recebemos a visita da assistente social? Normalmente sim. Normalmente sim. Recebe ou a pessoa com deficiência vai até lá. A ideia é ter essa equipe multidisciplinar. É uma equipe de psicólogo, assistente social, médico, todo mundo, toda essa equipe dá a sua opinião para o juiz e o juiz decide os limites da curatela. Essa a intenção. O juiz também faz entrevista com a pessoa. Acho que é isso que a gente precisa
É uma lei muito importante, porque só com a LBI que a gente veio confirmar o direito das pessoas com deficiência de atuarem na vida, né? Então, escola, Sim. como a gente falou, cultura, educação, lazer, todos os direitos fundamentais de todas É, as pessoas. inclusive, eu sempre falo, a nossa lei brasileira, o que nós temos de lei para pessoas com deficiência bastante amplo. A gente É tem robusto, muitas né? leis. A nossa legislação em relação às pessoas com deficiência, ela é muito boa. O problema é colocarmos essas leis na prática, por meio de efetivas políticas públicas. Mas Exatamente. lei existe. Lei a gente tem. Né? Por E isso a que a gente gente tem que ter as leis e começar a aplicar no micro, né? No microcosmo, dentro da sua casa, dentro do seu bairro, para a gente, pouco a pouco, a gente só vai conseguir mudar as coisas você, na sua casa, no interior do Pará. Eu estou sabendo que meu filho tem direito a isso, aquilo. Você já está sabendo. Daí você é um multiplicador. Você ensina isso para sua amiga que você conhece na escola, essa amiga vai multiplicando e cada vez mais as pessoas, inclusive quando a gente fala na nossa rede, aqui o interessante da nossa rede, a Viviane, a Carla, a Michelle, aqui ninguém quer se destacar, ser mais que o outro, aqui nós queremos ser uma rede de multiplicadores. Como eu falei no começo, não vai me perguntar de benefício que eu não vou saber o que está acontecendo, porque eu não sei falar, mas cada um trabalha com um tempo, a gente não tem. O nosso objetivo é que daqui de um tempo a gente não precisa falar sobre isso, porque os direitos estão sendo efetivados. Entendeu? Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa intenção. Nós trabalhamos. Nós que trabalhamos com direito à pessoa com deficiência, de informar as pessoas, nós queremos que quanto mais pessoas sejam informadas e essas pessoas se tornem multiplicadores, para que nós tenhamos que procurar outras coisas para informar vocês, porque vocês não vão precisar mais saber sobre aquilo que a gente estava falando, porque aquilo já virou feito, líquido e certo. Já né? Mas foi efetivado mesmo. E eu acho que com esse tempo de pandemia, a gente está numa era de compartilhamento, né, Letícia? E o compartilhamento é mais importante do que nunca. Então, eu te agradeço pela oportunidade também aqui, a todos o pessoal do grupo, e estou à sua disposição. A doutora Viviane Limonge, ela tem um trabalho muito legal no Instagram, depois quando eu editar o vídeo, eu vou colocar, no nosso grupo acho que vai direto, mas quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar os contatos dela, tá bom? Ótimo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contatá-las nas informações de contato que eu colocarei, ok? Agradeço a presença de todos e muito boa noite. Agradeço também a presença de todos. Obrigada, Letícia. Boa sorte a todos. Tá bom. Vou tentar gravar agora, vamos ver. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.